galerinha da Cigar 019, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é super especial porque nós vamos falar se champanhe combina com charuto. Será que é uma boa harmonização? Você que sempre teve dúvidas sobre isso, esse é o vídeo para vocês assistirem porque teremos aqui presente Vicky Sarro. Você conhece a Vicky Sarro? Não? Então fica no vídeo que você vai adorar esse bate-papo que nós vamos ter aqui hoje. E claro, pegue seu charuto, acomode-se em sua poltrona e vem com a gente. Mas antes de continuarmos, é claro, diretor, roda a vinheta para nós. Antes de continuar, rapidinho aqui para vocês, uma super dica. Você que está procurando um gás para nunca mais ter dor de cabeça com o seu maçarico, tá aqui, Newport. Esse gás não me dá mais problema nenhum, tenho usado ele há bastante tempo e o melhor de tudo, o preço é justíssimo. Então procura aí na sua tabacaria que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Newport, o gás que o gordinho da 019 usa nos seus maçaricos. E também um outro recado, você está procurando um presentinho de Natal bem legal? Tá aparecendo aqui na tela, La Casa 1973, as cases mais bonitas desse Brasil. Entra lá em contato com eles pelo Instagram, que eles te mandam todas as informações de modelos, enfim. Presentão bem legal neste Natal que tá chegando, certo? Agora sim, bora pro vídeo. Bom, vinheta rolada, estamos aqui hoje com a presença exclusiva, diretora, dessa pessoa ímpar, podemos falar assim, né? Uma pessoa carismática, que tem a língua afiadíssima e hoje nós vamos bater um papo sobre champanhe. E por que nós vamos falar sobre champanhe? Estamos chegando nas festas de final de ano e muita gente tem essa dúvida. Champanhe e charuto, será que combina mesmo? Com a palavra Victoria Sarro, seja muito bem-vinda. É uma honra ter a senhora aqui no nosso canal, porque se Vicky Sarro está no nosso vídeo, nós atingimos o ápice. Gostei disso. E eu que sou carismática. Tiago, é um prazer estar aqui. Muitíssimo obrigada. Eu sou Victoria Sarro, eu sou embaixadora de Perrier Jouet e GH Mon para o Brasil, do grupo da Pernod Ricard. Amo charuto e hoje viemos falar dessa combinação. Se isso é doideira, se isso é coisa da minha cabeça, ou se faz sentido ou se não faz. Pra você faz sentido? Então vamos saber hoje, inclusive porque, ó, que momento, Brasil? Santé. 9 da manhã. Nós gastamos aqui toda a nossa verba, porque hoje estamos na Caruso, né? Caruso, nossa segunda casa praticamente. Sim. Estamos aqui gastando toda a nossa verba anual do ano 2022 já, né, diretora? O ano que vem nós não vamos fazer nada. Vídeo, né? Ano que vem tá sem vídeo. Vamos aqui então experimentar. E vi que até aproveitando aqui, tem todo aquele processo de girar a taça, sentir aromas, como é que funciona? Para a gente começar aqui. Vamos lá. Eu sou leigo, tá? Só tô avisando. Eu também sou, a gente só finge. Vamos lá. O champanhe, ele é um vinho, até por isso que a gente fala o champanhe. Aqui no Brasil a gente tem essa confusão de a champanhe. Você pode falar a garrafa de champanhe, a taça de champanhe e a região de champanhe, mas é o champanhe por ser um vinho. E o vinho, você tem sim esse hábito de fazer assim, essa daqui não é a taça apropriada para isso, para você chacoalhar e você ter um aroma mais potente. Porém, a borbulha também já faz essa função, então não há tanta necessidade. Mas a principal regra de champanhe é você fazer o que você quiser. Não vamos tornar esse hábito chato. É um rótulo de alma. É sobre um momento seu, ou seu com a sua esposa, com amigos, ou com charuto. Então, sem muitas regras. Perfeito. Eu acho que todo ritual ou tudo que se cria muita regra acaba ficando chato, né? Eu também acho. Então, eu acho que esse momento de degustar um charuto, de degustar um champanhe, nós vamos falar já porque chama champanhe, outro chama espumante, enfim, não vamos entrar já nesses assuntos também, mas tudo que se cria muita regra acaba ficando chato. Eu também acho. Então, eu acho que é um momento para você relaxar e se você ficar, sabe, controlando muito ali, acaba ficando chato. Mas, enfim, vamos nos aprofundar um pouquinho em champanhe, porque eu, como pessoa leiguíssima nesse assunto, tenho algumas dúvidas. Por que alguns chamam champanhe, por que alguns chamam espumante, enfim. Vamos lá. Explica pra gente. Claro. Todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Então, espumante é uma categoria de vinho, que é esse vinho borbulhante.
E ele pode ser produzido em diversas regiões, incluindo o Brasil. Então a gente estava falando até de Bento Gonçalves, Sim. que é uma região produtora de vinhos e de espumantes aqui do Brasil. Que é esse vinho que borbulha, esse vinho que passa por um processo diferente do vinho tranquilo e esse vinho borbulhante. A região de Champagne em específico é uma das regiões que possui o terroir, que também é uma característica do charuto. Sim. Então, terroir é uma palavra em francês que significa tudo relacionado ao clima e ao solo daquela região e possui um terroir mais favorável do mundo para a produção de espumante. E então eu tenho um espumante diferenciado naquela região. Mas como se não bastasse, é uma região muito pequena, o que também o torna muito exclusivo. Sim. A produção é muito boutique e também só se usam 3 uvas. 99% dos champanhes são feitos com apenas 3 uvas: Pinot Noir, Meunier e Chardonnay. E obrigatoriamente passam por um processo de produção super minucioso, super artesanal, que chama champenoise. Então, as 3 principais razões para champanhe ser champanhe é que precisa vir dessa região, que é muito nobre, muito rica em termos de terroir. São apenas 3 uvas e o processo obrigatoriamente é o de champenoise, que é um processo 100% artesanal, onde a segunda fermentação acontece na garrafa. Então, normalmente a gente vê aqueles filmes, enfim, sobre vinícolas e a gente vê aqueles tanques e aquilo mexendo. Isso não tem aqui. Tudo de champanhe é feito 1 a 1. Tudo acontece na garrafa. Olha que legal. Tem um processo em específico que eu adoro contar, que é quando você fez o seu blend aqui, existem algumas partículas que permanecem aqui no seu champanhe. E você vê aquelas cenas naquelas caves subterrâneas, delas todas deitadinhas, no escuro, né? Como e por que isso acontece? Todos os dias vem uma pessoa manualmente e gira essa garrafa 45 graus. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, até ela tá com a cabeça toda para baixo. E entende-se que todas as partículas desse champanhe estão paradinhas aqui. Aqui ainda não tem uma rolha, aqui tem uma tampa. Como se fosse uma tampa de metal, aquela que você abre assim. Aqui tem uma tampa. Você congela o pescoço da garrafa, então cria-se um gelo aqui com todas essas partículas guardadas nesse gelo. Você volta a garrafa para o seu estado natural, tira essa tampa e com ela sai esse gelo com essas partículas. Isso é um processo feito garrafa a garrafa só para eu tirar as partículas e os resíduos de um champanhe. Então é tudo extremamente cuidadoso e artesanal, o que não é feito obrigatoriamente com os outros espumantes. Então essa é um pouco das razões pelas quais champanhe é champanhe, por isso tão exclusivo e tão nobre. Fantástico. Bom, vocês perceberam que hoje vai ser uma aula sobre champanhe, porque nós estamos chiques. Nós não vamos falar de espumante, vamos falar de champanhe. Exato. E vi que é engraçado até você citar, engraçado não, é interessantíssimo, aliás, você citar esse processo. Porque muita gente acha que vinho, essas coisas, eles recebem algum tipo de filtragem. Sim. E na minha cabeça também acontecia isso com espumantes, champanhe, etc. Então esse processo, ele é exclusivo da champanhe, no caso, do congelamento? Não. Ou todo Não. espumante que sofre isso? Não, na realidade assim, a técnica utilizada na região de Champagne tem que ser champenoise, mas existem outros espumantes que também utilizam dessa técnica, mas não possuem o mesmo terroir, não tem a mesma qualidade de uva, mas você tem, inclusive, aqui no Brasil, alguns espumantes feitos também por essa técnica, que ela é muito mais complexa e ela é muito mais cara. Mas champanhe, obrigatoriamente, é um espumante e obrigatoriamente veio dessa técnica. Então a gente nunca fala, esse daqui é um champanhe francês, porque é redundante. Esse é um champanhe de técnica champenoise, também porque é redundante. Então, por ser de origem controlada, você possui milhões de regras que garantem uma certa qualidade. Você também tem isso com tequila, que também tem origem controlada, com conhaque e com vinhos normais, vamos assim dizer, tranquilos, você não tem. Então, eu posso fazer meio que o que eu quiser, entre aspas. Eu posso descansar o meu vinho por quanto tempo eu quiser. Em champanhe, não. O descanso, a técnica, a colheita, existem regras e padrões para você garantir e para você poder chamar aquilo de champanhe. Sensacional. E Vicky, conta pra gente aqui, existem várias categorias, subdivisões dos champanhes. Vamos falar um pouquinho sobre isso, depois a gente entra na questão também de uvas, que você citou alguma coisa já. Mas quais são as categorias da champanhe? Eu sei que são várias, mas as principais que o pessoal encontra com mais facilidade. Tá bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui meu charuto que você me Inclusive, estamos aqui degustando um Oliva Série V Lanceiro, que eu acho
elegantíssimo esse charuto e é um dos mais gostosos da Oliva, sem dúvida nenhuma. Vocês sabem, vocês nos seguem lá, inclusive vocês nos seguem no Instagram. Segue a Vicky também, tá aparecendo aí na tela. A Vicky tem umas fotos bem legais. Segue ela lá que ela vai gostar. Enche a caixa de direct dela lá. Exato. Bastante filtro, bastante coisa. Eu tô aqui, por favor, também espero que vocês editem. Vamos lá. Sobre o champanhe. A primeira coisa é se ele é um vintage ou um non-vintage, ou se ele é safrado ou não safrado. O que é um vintage ou um safrado? Quando você está na região de Champagne, quando você está vivenciando a região de Champagne, cada maison tem um chef de cave, que é o master distiller da parte de destilados, que é essa pessoa que normalmente trabalha há muitos anos. Então, no caso de Perrier-Jouët, por exemplo, nós temos 208 anos de história com apenas 7 chefs de caves. Então, eles são pessoas que ficam na maison assim 30 anos trabalhando, que eles reconhecem o detalhe da uva e eles fazem esse blend como ninguém. Então, quando eles vivenciam eles moram na região de Champagne, eles entendem a partir daquela colheita se você vai ter um safrado ou um não safrado. Um safrado é um champanhe vindo de apenas uma safra. Então, quando eu vivencio um ano extremamente rico, excepcional em termos de terroir, eu decido fazer uma edição limitada com um champanhe com só uvas daquele ano. Extremamente boutique. Eu chego a reduzir 1/5 da minha produção. Então, ele é a minha melhor uva dos últimos anos e uma produção muito boutique. O vintage, por regra da maison e por regra da região de Champagne, ele permanece em cave subterrânea por no mínimo 6 anos até chegar ao consumidor final. No nosso caso, com a Maison Perrier-Jouët, nós chamamos esse champanhe de Belle Époque, que é aquela garrafa das flores. E no caso de Giagamon, nós temos um champanhe chamado Lalou, que ainda não chegou no Brasil. São esses dois safrados. Falando de concorrência, de comparações, Cristal, Dom Perignon, são também champanhes sempre safrados, feito em um ano excepcional. Nunca se sabe quando eu vou ter um outro ano excepcional. Então pode ser que demore 5 anos, pode ser que demore 10 anos. Cada vez está mais raro você ter um ano excepcional e você tem algumas safras icônicas, assim. A última grande safra foi 2002, para você ter uma ideia. Nossa. A demora que isso tem. Tivemos outros safrados, mas assim, o creme de la creme foi 2002. E você tem o não safrado, que é o caso dessas duas garrafas aqui, e também de Perrier-Jouët, Grand Brut e Blason Rosé, que é um champanhe que você produz todos os anos, não importa o que aconteça. Por quê? Cada vez que eu tenho uma safra, uma colheita, eu guardo 30% dessa uva como vinho base para os próximos anos. Legal. Então eu garanto que eu sempre vou ter esse champanhe. Eu diria que esse é o DNA da casa. É o pretinho básico daquela casa, que tem que ser muito bem feito. E o chef de cave tem o desafio de, em todos os anos, com diferentes anos, né, que tem ano super bom, ano nem tão bom, fazer o mesmo champanhe. Então é um super desafio. Então você degusta hoje uma garrafa Grand Cordon e daqui a 10 anos você tem que ter a mesma experiência, mesmo você tendo outras diferenças climáticas. Sim. Então esse é o non-vintage. É uma garrafa que possui, na realidade não é que ela é não safra, ela tem várias safras na realidade. Ela é um blend de uvas e de safras, enquanto o safrado ele pode ser um blend de várias uvas, mas necessariamente de apenas um ano. Legal. Você também consegue classificar pelo tipo de uva. Nesse caso aqui, esses dois champanhes possuem as 3 principais uvas da região de Champagne: Pinot Noir, Meunier e Chardonnay. Mas você pode ter um champanhe Blanc de Blanc, que é 100% Chardonnay, tanto vintage quanto non-vintage, e você pode ter um Blanc de Noir, 100% Pinot Noir, tanto vintage quanto non-vintage também. Que legal. E já que a gente mencionou essas duas garrafas que estão aqui, inclusive algumas até tampando o rostinho da Vicky aqui na câmera dela, esse champanhe aqui em específico, Vicky, eu achei muito interessante pela proposta dele, que é uma proposta até totalmente diferente do que a gente vê. Esse champanhe você pode tomar com gelo. É muito interessante, eu pude experimentar essa garrafa. Conta um pouquinho pra gente, que inclusive é um produto bem novo, bem recente da marca, né? É super recente, é o mais recente que a gente tem no Brasil. A Maison Giagamon, ela é recente no Brasil. Talvez muita gente a reconheça por ela ter sido o champanhe oficial da Fórmula 1 Sim. por muitos anos. Ela continua super consagrada no universo de esportes. Ela é o champanhe oficial da America's Cup, da Copa Melbourne, da Porsche Cup aqui no Brasil. Aqui nós temos Grand Cordon, que é o nosso Brut, que é um blend das 3 uvas, é um non-vintage. Esse daqui é uma edição
edição especial que celebra a America's Cup do ano passado, junto com a Prada. E aqui o nosso Olymp Gold, que é o nosso champanhe que celebra o Usain Bolt, que foi o nosso Brand Ambassador global por muito tempo. Esse daqui é um Brut, é um champanhe seco, com pouquíssimo açúcar. Esse daqui é um champanhe demi-sec. Ele tem mais açúcar, ele é mais complexo e ele é um champanhe ice, então ele permite a adição de gelo ou mesmo em temperaturas muito geladas. Ele não se perde, ele ganha potência, ele ganha sabor com esse gelado. Então sim, ele é perfeito para o Brasil, um país tropical, perfeito para essa época do ano. E ele, por ele ser mais adocicado, ele também vai muito bem com sobremesas, mas ele não deixa também de ser uma boa harmonização com pratos salgados. E até para o pessoal que, assim como eu, não tem conhecimento algum sobre esse assunto, quando você fala que ele tem mais açúcar, ele não é um açúcar adicionado, você pega lá um saco de açúcar e põe junto, não. O açúcar é por conta da uva que foi utilizada. Como é que funciona isso? Vamos lá. Quando a gente adiciona sim açúcar, tá? Mas não é o nosso açúcar de casa sim, que a gente adiciona. Mas a gente adiciona. O que a gente não adiciona, tá? Aromas. Então, quando a gente fala, tenta identificar o aroma, muita gente pensa, ela adicionou pêssego, ela adicionou frutas secas nesse processo? Ou muita gente fala, será que na colheita ela adicionou alguma coisa naquela uva? Isso não. A questão do aroma ela é uma questão de referência da sua cabeça aromática. Acho que com o charuto é a mesma coisa. Se você tem um sabor mais amadeirado, não é porque em algum momento você teve um processo que inclui madeira. É porque esse aroma ele vem da sua referência aromática. É a mesma coisa com o champanhe, mas sim, ele é acrescentado garrafa a garrafa, o que a gente chama de dosagem, a parte do açúcar. Ele pode ser super brut, ele pode ser extra brut, que é super seco, que não é nenhum desses, ele pode ser brut, ele pode ser demi-sec e assim por diante. Que legal. Bom, galera, vocês estão entendendo então que tem muito do nosso universo do charuto, questão de blends, safras, enfim. É um assunto muito interessante. E agora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, a gente vai tomar aqui um pouquinho de champanhe, degustar a nossa champanhe aqui, fumar um pouquinho do charuto. A gente já vai voltar para falar neste final do vídeo aqui. Será que realmente combina? Por que combina? Enfim, quer saber tudo? Fica aí. Não vai sair daí, não tire esse bumbum da poltrona, que a gente já vai voltar. Estamos gravando, diretor? Então vamos lá. A pessoa gostou do charuto lá, tá vendo? Gostei mesmo. Vicky, vamos voltar aqui para falar então agora em específico sobre harmonizar charuto com champanhe. Esse champanhe, meu celular recebeu uma mensagem, não se preocupem, tá tudo Mais bem. uma. Tá tudo bem, pessoas curtindo, aquelas coisas todas. Inclusive, ó, quer curtir? Cigar 019, tá aparecendo aqui na tela para vocês. Estamos degustando aqui esse charuto que é um Oliva V Lanceiro, que eu acho um charuto muito elegante e, na minha sincera opinião, Vicky, combinou bem demais. Vamos falar um pouquinho do porquê champanhe ou espumante, aí vai depender do que você tem na sua casa e tá tudo bem. Exatamente. Por que combina tanto com charuto? Exatamente. Bom, as combinações em geral, ao meu ver, elas são muito pessoais. Né? E há uma combinação de ambiente, de situação. Tem situação que o champanhe não entra, tem situação que inclusive o charuto também não combina, né? Dificilmente você vai ver alguém numa balada fumando um charuto. A não ser que a Caruso faça de novo essa balada maravilhosa. E aquela balada... pedido aqui, inclusive, que eu dancei araqueto na Caruso, foi ótimo. Fica esse pedido, mas normalmente você não vê, porque o charuto ele é quase um ato introspectivo, né? Você degusta por terço, se quiser também, mas ele é um ato sentado, ele é um ato menos high energy. Então tem situações que um não entra, que o outro não entra, então também vai muito do seu gosto pessoal. Mas o champanhe, para mim, tem dois fatores. Tem um fator mais lúdico, que é esse fator da elegância. Quando a gente fala de champanhe, a gente fala de terroir, a gente fala de trabalho artesanal, e a gente também fala disso com o charuto. Então existe essa elegância, existe essa delicadeza de ambos, mas também existe um fator mais técnico, mais funcional. Então quando você degusta, por exemplo, um conhaque, você percebe que o retrogosto dele, ele é muito persistente. Sim. Você vai dar cerca de 3, 4 baforadas e possivelmente aquele conhaque continua em você. O champanhe não. O champanhe, devido à perlage e devido à acidez, ele faz com que cada baforada
baforada seja uma nova baforada, porque ele tem um aspecto de limpeza de paladar. Sim. Então, que para mim faz todo sentido. Então, ao meu ver, ele potencializa o charuto, porque ele não domina o charuto. E você consegue fazer uma degustação completa com charuto. Então, você tem charutos mais leves. Sim. Então, eu sugiro, por exemplo, um primeiro terço de um charuto como esse que você me presenteou, um Perrier Jouet Grand Brut, que ele tem como predominância a uva Chardonnay, que é uma uva muito delicada. Então, você pode começar com ele. Depois eu sugiro um rosé de Gégamon, que predomina a Pinot Noir, que é uma uva mais complexa. Ele vai balancear esse peso sem se perder, mas ainda assim com essa limpeza de paladar. E por último, um vintage, uma Belle Époque Brut ou uma Belle Époque Rosé, que passou 6 anos em cave subterrânea, que é esse champanhe super especial, então que ele tem muito mais complexidade, muito mais peso. Então ele garante esse último terço. Mas, para início de conversa, com certeza, eu acho que para qualquer charuto, o champanhe é muito bem-vindo, o espumante é muito bem-vindo por esse teor de limpeza, de paladar, de acidez. Então, para mim, é uma excelente harmonização quase que sempre. Então, para você aí na sua casa, que está nos assistindo ou no seu trabalho, ou no Uber, ou em qualquer lugar que você esteja nos assistindo, se você ainda duvida ou ainda não experimentou, experimente essa harmonização, charuto com espumante, charuto com champanhe. Temos aqui 2 belíssimos exemplos do que você pode usar para harmonizar com o seu charuto. Então fica essa dica, até porque estamos chegando no final do ano, festas, então vai ter espumante, vai ter champanhe, vai ter enfim, aproveite para experimentar e ter essa experiência de degustar um charuto com um bom champanhe ou um bom espumante. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar demais, e foi o que a Vicky falou. Independente do charuto que você deguste, vai ter champanhe, vai ter o espumante ideal para que o charuto não se sobressaia. Faça as experiências, que é super válido. Não se prenda muito a regras. Faça a sua experiência, veja o que você gosta, que eu tenho certeza que a experiência vai ser muito legal. Certo ou não? Certíssimo. Inclusive, essa razão da acidez da perlage é a mesma da água com gás. Muita gente, quando quer degustar um bom charuto, ou mesmo avaliar, nunca bebe com uísque ou com rum ou algo do tipo, escolhe a água com gás. Então é a mesma, na parte funcional é muito similar. E champanhe, por ser um vinho, claro, vamos aguardar esse final de ano, vamos celebrar. Todo mundo que gosta de charuto também é um momento muito bom, novamente quase que introspectivo, de você pensar sobre o seu ano. Então sentar, fumar um bom charuto faz muito parte, mas não só para essas ocasiões. Né? Que é um trabalho muito da sigla 19 de trazer o charuto para o dia a dia e não só ser uma coisa complicada ou uma coisa masculina ou uma coisa muito cara, mas você tem os entrantes, você tem dicas para iniciantes que você dá muito bem para a gente iniciar nesse hobby, e é igualzinho com o champanhe. Você tem espumantes, inclusive brasileiros, muito bons também para você iniciar essa degustação, e conforme você vai apurando o seu paladar, você vai degustando, enfim, champanhes e assim por diante, vintage, que você vai apreciando essa junção. Da mesma forma que nós sempre falamos aqui sobre o charuto, comece com algo mais simples, mais suave, vamos falar nesse termo, mais ou menos, para que você entenda exatamente o início de tudo. Porque não adianta você pegar algo muito elaborado, muito sofisticado, ainda mais falando de champanhe, porque senão você não vai entender a proposta, enfim. Às vezes você vai achar que você pagou caro justamente por não entender a proposta dele. Não é nem só uma questão de dinheiro, né? Comece pelo mais barato, não é nem essa relação. Comece pelo simples. Exatamente. Para você também não parar na primeira. Poxa, dei R$400 num champanhe, 200 e pouco num charuto e não entendi. Então, para você entender, é igual uma aula, tem o passo 1 e aí você vai crescendo, e é uma delícia, né? O universo de charuto e o universo de champanhe, você nunca se esgota das possibilidades. Sempre tem algo novo, você sempre tem muito a aprender. Então a gente estava falando sobre decantar champanhe, decanta, não decanta, sempre tem alguma polêmica, todo ano traz alguma coisa, é uma safra nova, é um champanhe diferente. Então é um universo que mexe com a cultura. Então a cultura vai mudando, o mundo vai mudando, o terroir vai mudando, e com isso os hábitos também, tudo isso acompanha. E tem uma outra coisa que até vou aproveitar para falar aqui. No fim das contas,
a melhor coisa vai ser sempre aquilo que te faz bem. Com certeza. É aquilo que você gosta. Então não se prenda só à opinião dos outros também. Faça os seus testes, faça as suas experiências, que aí você vai saber o que te faz verdadeiramente bem ou não. Certo? Certíssimo. Nossa, agora fechamos com chave de ouro esse vídeo, hein, diretora? Um brinde? Vamos fazer um brindezinho. Antes aqui, do brinde, eu vou te contar o porquê que a gente brinda. Essa técnica de você bater com as tacinhas, de olhar nos olhos, etc. Então, antigamente, as taças, os copos, eles eram de ferro. Isso eu tô falando medieval, lá pra trás, né? Talvez você tava lá? Você tava, né? Essa história seu primo, sua família, maravilhosa. Eu lembro. Eu vi foto sua lá. E aí, pra você provar de que você não tinha envenenado nenhum daqueles vinhos, você batia com bastante força pro seu vinho vir para a minha taça e vice-versa. Então, nada mais é do que um ato de confiança. Então, eu tento levar pra esse lado. Eu acho que é um ato de eu confio em você e você confia em mim. Então, um brinde que também faz muito bem nesse final de ano. Então, como nós estamos com taças de cristal muito caras aqui, só um toquezinho. Só um toquezinho, não vamos tentar isso em casa. Porque, exato. né, enfim, com as taças de aço com certeza dá. E como é que é o termo que você falou antes que eu já esqueci? Quando você, né, saúde, como é que é? Santé. Santé. Santé é o saúde em francês. Exato. A gente aprende línguas aqui também, gente. É pessoa chique. É o que eu falei no começo do vídeo. Se Vicky Sarro está no vídeo, nós atingimos o ápice deste canal maravilhoso. E se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, enche o saco da Vicky lá também no Instagram dela. Obrigada. Que nós vamos trazer ela mais vezes aqui, porque você percebeu que ela conhece também de conhaque. Então nós vamos trazer ela. Ela não estava nem sabendo, mas já estou confirmando aqui que ela vai voltar para cá. Eu já estou confirmando que estarei aqui. Com certeza, a gente pode iniciar com champanhe e terminar com conhaque. Fantástico. Conhaque com ostra, para trazer uma outra... Aí a ostra eu deixo só para minha diretora que gosta de comer frutos do mar. Detesta? A diretora detesta? Não, ela adora frutos do mar, mas eu não sou uma pessoa dos frutos do mar, eu sou da carne de porco, Vicky. Então vamos fazer uma coisa de carne de porco. Fantástico. Fechou. Conhaque com carne de porco. Vocês gostaram da ideia, né? E champanhe com carne de porco vai muito bem. Ah, é? Champanhe vai muito bem com fritura e com gordura, justamente por essa questão de limpeza de paladar. Então a gente também tem a ideia de tudo muito delicado e sutil, é muito bem-vindo, mas também essa agressividade no paladar da fritura ou da gordura também vai muito bem. Fantástico. Então, será que se eu começar a tomar champanhe, eu vou dar uma emagrecida, diretora? Vamos tentar, né? É um ótimo assunto. Por exemplo, em nossas garrafas agora, você tem a caloria. Olha que então, fantástico. Olha, hoje nós tomamos um Grand Cordon, que é o nosso non-vintage de GH Moon, e ela tem, uma taça tem 75 calorias. É super ok. Olha que e a gente agora vai para uma feijoadinha, balanceou. Exatamente. Você vai comer sem culpa, porque afinal de contas você tomou um negócio que não te fez 0% de mal calórico. Exatamente. Ainda tem isso. Uma dieta todinha de champanhe. Beba com moderação, pelo amor de Deus. E sempre com a aguinha aqui da Caruso também é sempre muito bem-vinda. Exatamente. Beba com moderação. Aproveite as festas desse final de ano. Nós teremos mais vídeos aqui ainda esse ano para você deleitar-se com novidades. Antes de encerrarmos aqui, Vicky, muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Por ter aceitado o convite. Quer deixar as redes sociais novamente pro pessoal? Quer mandar um beijo pro papai, pra mamãe, pra você? Claro, fica à vontade. vamos lá. Primeiro eu queria te agradecer. A gente já se conhecia, já ouvia muito a seu respeito, mas você é uma das pessoas mais legais. Sabe gente legal? E eu acho que gente boa atrai gente boa. Você então, falou um negócio aqui no backstage que eu achei fantástico. Por favor. Tomara que não esteja filmando o backstage todo. É um backstage que denigre um pouco, mas amo vocês, tá? Pelo amor de Deus. Mas você é uma das pessoas mais legais que traz o charuto pro nosso dia a dia, descomplica, tem uma humildade sem igual, é amigo de todo mundo. Então, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu canal. Você é de extremo carisma e o que você me convidar, eu vou estar aqui com você. Com certeza absoluta, é convite sempre aceito. E também queria agradecer a Caruso por nos ceder esse espaço. Sim. Caruso que nos abraça em tudo que a gente faz. E minha rede social, @VicSarro. E o que precisar de dicas, etc. Um beijo pro chefe, que o chefe ajuda. Beijo pro chefe. Um beijo para Rafael Vidigal, um beijo pra equipe, para todos nós, que também me ensina muito sobre charuto. E nos vemos na próxima. Fechadíssimo. Então, galera, um brinde a todos vocês. Muito obrigado por nos assistir até agora. Se inscreve, aquela coisa toda, compartilha com todos os amiguinhos e amiguinhas e vamos voltar com mais novidades em breve, certo? Mais uma vez, Santé. Santé. Agora eu aprendi. Boa festa. Vamos ficando por aqui.
Um beijo desse gordo que vos fala. Até a próxima. Tchau.